Barroso falou assim, não há nenhuma decisão cerceadora da liberdade de expressão, né? Ele falou que os veículos de comunicação só serão punidos se houver dolo ou negligência. Assentamos que, como regra geral, um veículo de comunicação não responde por declaração prestada por entrevistado, salvo se tiver atuado com dolo, má-fé ou grave negligência, que evidentemente é critério de responsabilização em toda parte do mundo. Portanto, não há nenhuma decisão cerceadora da liberdade de expressão. Nós reafirmamos o nosso compromisso com a liberdade de expressão. Dolo seria a má-fé, a negligência seria um descuido, né? Aí eu escrevi assim, quem vai decidir se houve dolo ou negligência de um veículo de comunicação? Vai ser um juiz de primeira instância? Aí eu estou botando aqui, ó, como editor de um veículo relevante na mídia brasileira, antevejo um cenário de autocensura. Muitos publishers decidirão não correr riscos. Essa é a tendência. Se eu tiver aqui uma entrevista bombástica que possa revelar alguma situação, né, eu falar assim, eu vou ter que pensar, né? Eu vou ter que pensar, bom, eu publico ou eu publico correndo o risco de pagar uma indenização para o alvo dessa denúncia ou não publico? Né? Então eu acho que realmente é um cenário complicado. Eu conversei com o Eugênio Butti agora há pouco, professor da ECA, especializado nas questões da imprensa brasileira, ele está muito preocupado. Ele acha exatamente isso que você está falando, que vai dar uma liberdade para um juiz de direito definir quem cometeu crime ou quem não cometeu. E que isso não é só focado em empresas como a Jovem Pan, é geral. E quem vai pagar é o próprio jornalista, que às vezes está entrevistando aqui uma pessoa e ela, de repente, começa a falar absurdos. O repórter, o jornalista, não pode ser responsabilizado por isso e receber um processo que vai terminar, inclusive, com a perda de patrimônio desse profissional. Ou seja, tem uma coisa muito séria por trás disso, que é a liberdade de imprensa e que é a liberdade de expressão. Esse assunto não pode ser tratado dessa maneira, Léo. Acho que é preocupante e você tem toda a razão. Acho que você deixar na mão dos juízes do Brasil o que eles acreditam ser um crime cometido pelo entrevistado e pelo entrevistador é complicado. Olha, eu vou dar um exemplo concreto aqui, Florestan, Guilherme e Sara, né? Se depois dessa lei eu recebesse uma ligação do Tony Garcia dizendo, olha, eu quero dar uma entrevista para a TV 247, falar assim, Tony, tudo bem, quer dizer, você quer falar sobre o quê? Não, eu quero contar que eu era um agente infiltrado da Lava Jato, que o Moro me mandava grampear um monte de gente ilegalmente. Tá, e o Moro e os procuradores de Curitiba. Eu ia falar, quer dizer, qual foi a minha reação alguns meses atrás? Falei, pô, essa matéria é boa, eu conheço a fama do Tony Garcia, sei o peso que ele tinha na política paranaense, coloquei ele em contato com o Joaquim de Carvalho, o Joaquim falou com ele, combinamos de fazer a entrevista ao vivo. Se essa lei tivesse valendo, eu ia parar para pensar assim, Joaquim, porra, nós vamos levar um processo do Moro, nós vamos levar um processo de todos os procuradores, cada um vai entrar com uma ação individualmente, nós não vamos fazer essa entrevista. E essa entrevista ela foi fundamental, porque essa entrevista virou matéria no Conjur, virou matéria em vários sites, e foi o que permitiu, inclusive, a correição lá na vara lá de Curitiba. O Tony Garcia foi ouvido pelo Toffoli, né, quer dizer, como testemunha, a partir de uma entrevista. Eu não entrevistaria o Tony Garcia se essa lei estivesse valendo. Então, eu pior acho que isso, né, Léo? Pior que isso. Você tem um entrevistado e, de repente, ele fala coisas ligadas ao crime que teria sido cometido por outra, você passa a ser o responsável junto com o entrevistado. Ou seja, você não tem controle sequer da situação. É muito grave. É o que diz a Elizabeth Siqueira. Agora tem que pensar duas vezes quando for entrevistar alguém. Eu vou sair já, porque eu queria ouvir que a Sara estava falando, mas realmente é muito grave, sabe? A gente vai ter uma situação em que você vai, porra, né, entrevista ou não entrevista. Aí até você tomar a decisão, a notícia já foi embora. É um risco muito grande. Olha que interessante, olha aqui. Fátima Linhares, Tony Garcia tem prova do que vai falar? Sim, então pode fazer a entrevista. Não é tão simples. Às vezes, o depoente é a prova, ele é a testemunha. Né? Eu sou a prova porque eu estava lá, eu vi, eu presenciei essa situação. Ah, mas como é que você vai provar que você presenciou? Bom, eu estou aqui, quer dizer. Aí, bom, imagina se o jornalista tiver que apurar antes de fazer a entrevista se ele tem prova ou não. Mas mesmo assim, mesmo que você então não tenha o dolo, né, nada impede, né? Vamos pegar esse comentário da Fátima Linhares, que o Sérgio Moro processe, os procuradores processem, e o juiz fale, não, mas o entrevistador foi negligente. Ele deveria ter investigado mais antes de entrevistar. É muito perigoso ficar nas mãos de juízes de primeira instância, porque eles podem, inclusive, condenar financeiramente. Né? Ninguém mais vai entrevistar ninguém. Quer dizer, o jornalismo brasileiro vai virar uma coisa só de... Bom, na verdade é o seguinte, quer dizer, isso aí é uma grande blindagem para qualquer pessoa que queira fazer coisas erradas. Né? Porque essa prova testemunhal vai desaparecer. Né? Ela vai desaparecer.
E eu concordo com o que diz aqui a Neuza Santos, sem imprensa livre não há democracia. Eu não consigo entender por que o Supremo entrou nessa, sinceramente. Não consigo entender a lógica disso. Porque tem um veículo de comunicação que agiu com má fé num determinado caso. Aí, se tiver havido má fé, você comprova a partir disso, depois de um processo. Mas assim, quer dizer, a gente está criando um ambiente de autocensura no Brasil. Eu falo pelo Brasil 247, tá? E pela TV 247. A gente vai ter muito pé atrás antes de fazer qualquer entrevista que tenha, vamos dizer assim, esse caráter de denúncia, vamos dizer assim, né? Então, esse é um ponto. E a gente tem muito processo aqui. As pessoas não sabem, quer dizer, como esses processos são desgastantes, né, Florestan? Como eles são chatos, como eles tomam tempo, quer dizer, é uma coisa muito complicada. É isso mesmo, Léo. Espero que a gente consiga reverter essa situação e acho que isso só vai ocorrer através da discussão do tema, porque ele já vinha sendo discutido lá atrás, durante o governo Lula, com o Franklin Martins, que queria fazer uma regulação da mídia, propondo, inclusive, modelos europeus, e a mídia corporativa não quis, falou que aquilo era censura, e está aí. Nós temos que nos unir e defender a liberdade de expressão, que é o que importa hoje no Brasil. Senão a gente vai ficar na mão das fake news, né, que correm solta pelas redes sociais.